Olá, divos e divas! Vamos jogar Dress Impress comigo? Mas eu não posso usar o VIP no servidor Master. E bora lá, meus amores, para mais um desafio. Hoje eu não posso utilizar o VIP no servidor Master. Eu não acho que é algo difícil, né? Embora tendo visto aí ultimamente como estão, né, os servidores Master. Mas vamos lá. E o primeiro tema que caiu aí pra gente fazer foi a Student Artist. Eu não sei pronunciar direito, gente, desculpa. Mas pela dica do Dress Impress, você pode ser um pintor, um arquiteto, um artesão. E, gente, como eu sabia que muita gente ia puxar pro lado da pintura, eu resolvi ser a pintura. É isso aí, meus amores. E bom, gente, todos os itens da atualização estão lindos, como eu já comentei no meu último vídeo aqui do canal. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Todos os itens estão belíssimos, muito... Embora seja, assim, uma roupa muito específica, estão todos muito bonitos. E como eu não ia usar uma referência de uma pintura real, porque eu não queria fazer uma pintura real para esse tema, já que eu tenho que ficar vendo referências e tudo mais, eu resolvi fazer uma pintura desconhecida. Eu criei uma pintura, gente. É isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Coloquei ali, como vocês puderam ver, o chalé e o leque. O chalé vocês sabem que é de lei, eu uso sempre. E fui fazer ali um rosto. Como era uma pintura, o tom de pele eu queria que fosse um pouco mais acinzentado. Assim, sabe? Como se remetesse a uma pintura bem antiga mesmo, gente. Então eu escolhi esse rosto pronto pelo tom de pele que ele tinha e só dei uma editada. Com o nosso rosto pronto, eu parti para o cabelo. E, gente, mais uma vez, eu estou utilizando o cabelo curtinho da atualização porque ele é muito bonito. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu fissurei nesse cabelo. Fissurei demais, eu uso ele pra tudo, tudo mesmo. E como vocês puderam ver pelo rosto da minha mulher, né, da minha woman, ela é uma mulher mais megera, mais refinada, então o cabelo combina super, gente. Eu combinei ele com o outro também da atualização curtinho, que eu acho que os dois dão uma incrementada muito boa um no outro, não fica só um cabelo e tudo mais. E os detalhes dos dois são muito bonitos. Coloquei também as trancinhas, que também veio na atualização. E até aqui eu já tava gostando bastante de como tava ficando do jeito que eu queria, com a pegada que eu queria e eu ainda tava no tema. Então até agora o VIP em si não foi um problema pra mim. Partindo agora para a cabine, eu coloquei as mangas do set de bruxa, sendo fiel sempre, eu uso ele praticamente em toda a roupa. E também coloquei o top do vestido da Quest do Dia dos Namorados. Partindo para os itens da atualização de pétalas, coloquei a coroa de flores. E como eu falei para vocês que o pessoal ia seguir a temática de pintura, não sei se deu para perceber, mas do meu lado tinha ali uma menina com aquele macacão masculino que dá para colocar restos de tinta nele, então eu já imaginei que ela estivesse fazendo uma pintora e não uma pintura, entendeu? Voltando à sala das roupas, eu coloquei as joias da Tailândia porque eu queria dar mais detalhes pro busto da personagem, já que eu não coloquei a parte do colar direito do top da quest de Dia dos Namorados, então eu queria dar um pouco mais de detalhes pra roupa. Tentei ali também colocar o pano da Índia, mas eu vi que não ia ficar legal, ia sobrepor muito o que eu já tinha feito, então eu retirei ele. Eu resolvi então testar o vestido da Nigéria, que eu vi que ficou bem bonito, o layering dele sobre o que eu já tinha feito. Então eu resolvi ficar com ele mesmo, pintando ali na mesma paleta de cor, de cores mais neutras para remeter aquilo de ser uma pintura antiga. Procurei ali pela sala o que eu poderia estar adicionando a mais e vendo que não tinha mais nada por ali, eu fui para a cabine colocar a saia da quest de Dia dos Namorados também, porque eu achei que pro caimento do vestido ia funcionar e ia ficar legal. E bom, pra finalizar eu adicionei apenas uns brinquinhos mesmo, visto que eu já tinha muitas joias. E assim ficou a minha roupa, gente. Eu gostei dos detalhes que eu consegui adicionar. Eu mandei ali no chat pintura desconhecida, porque como eu falei pra vocês, eu inventei essa pintura. E bom, gente, eu gostei, o layer ficou limpo, então pra mim tá 10.
E bom, gente, como eu falei pra vocês, o pessoal tava puxando muito essa questão de pintores, pinturas. Teve gente que fez algumas pinturas conhecidas que deu pra eu reconhecer só de olhar, assim, visualmente falando. Teve outras pessoas que não fizeram algo tão legal, mas que tentaram, pelo menos. E é claro que também temos as pessoas que realmente não tentaram fazer algo bacana, não tentaram fazer algo legal. E então, sempre vai ter isso em qualquer servidor que a gente entra. E bom, gente, esse foi o pódio. Eu gostei do pódio. O terceiro lugar eu não reconheci, mas pro povo ter voltado assim, em quesito de outras pessoas que fizeram uma roupa bem mais legal, visualmente falando, eu acho que pelo menos as pessoas que estavam ali reconheceram, porque eu não fazia a menor ideia do que o terceiro lugar era. E eu gostei muito dessa roupa, gente. Eu devo admitir pra vocês, eu gostei demais dessa roupa. Eu acho que não tem algo aqui do VIP que eu adicionaria. Nenhuma coroa, nenhuma saia. Eu acho que ficou bonito desse jeito, limpinho, desse jeito, do jeito que tá, galera. Tá bom, galera, o segundo tema que caiu aí pra gente foi Cybergot. Eu confesso que eu tive que dar uma pesquisada porque eu não sabia direito como que fazer esse tema. Eu não queria fazer o tema errado e tudo mais, porque eu acho que é uma subcultura, eu não quero desrespeitar ninguém, então eu vou deixar aí a referência que eu tava seguindo na tela pra vocês. Bom, gente, pro rosto, eu peguei um rosto pronto só pra eu ter uma base do que eu ia fazer, mas eu editei ele até que bastante no final, vocês vão ver. Eu queria deixar ali com um aspecto de preto com roxo, pra ficar um efeito bem legal visualmente falando. E rosto pronto, gente, eu fui pro cabelo. Geralmente, nesses tipos de tema, eu vejo as pessoas usando as tranças dreads, né? Eu acho que é assim que se fala, aquelas que dão uma voltinha. Eu não queria usar elas de início, no final eu acabei colocando, mas no início eu optei por não usar elas, porque eu queria tentar fazer alguma coisa nova, também usar o ajuste de cabelos, porque agora a gente consegue deixar esses cabelos achatados igual esse, super liso que antes ficava na testa da garota. A gente consegue aumentar, colocar um pouco mais pra trás. Então, eu tava tentando ali usar minha criatividade da melhor forma possível. E bom, gente, ficou desta forma o cabelo. Eu gostei dele. Gostei do cabelo liso. Vocês podem ver aí pela volta que eu dei que eu aumentei ele e tudo mais. E ele ficou com um efeito bem legal, visualmente falando agora. Coloquei também esses óculos da seção masculina. Pintei ele ali de acordo com a paleta de cores que eu ia seguir. Coloquei também as pantufas de pelinho. Gente, eu não lembro o nome, então eu vou chamar de pantufas, tá? Coloquei, praticamente muitas pessoas também do lobby colocaram ela também. E vendo ali a referência, eu fui pra cabine, coloquei os cílios e eu queria colocar as botas de código, porque parecia com a que ela tava usando, só que ao invés de deixar roxa, eu colori elas de preto. Aproveitando que eu tava ali na cabine, eu também coloquei a roupa da Sabrina, né, o maiô da Sabrina, e eu só tirei a opção do beijinho, porque pela referência que eu tava seguindo, ela tava usando algo mais ou menos parecido, né, com o body da Sabrina, então eu apenas tirei o beijinho e colori com a paleta de cores que eu tava seguindo até então. Feito isso, eu coloquei o top do vestido do Shutdown, porque ela tava usando uma espécie de corset na foto e eu queria mais ou menos representar da melhor forma. E eu acho que o corset do vestido era o mais parecido. E eu também coloquei essa sainha, que se eu não me engano, essa roupa também é da Sabrina, né? Tirei ali as mangas, porque eu só queria mesmo a saia preta. E, gente, ali eu já tava me questionando o que mais eu poderia adicionar pra ficar parecido, porque eu tava com uma quebra de criatividade pra esse tema, porque eu não sabia fazer ele direito. Então eu resolvi colocar o nosso set aí, brasileiro, pra dar detalhe no busto, mais do que já tava. E também porque eu queria mais roxo na roupa, só tinha roxo no cabelo e nas pantufas de pelinho, né? Queria deixar ali o roxo mais estampado pra todo mundo ver. E bom, ela tava usando uma espécie de luva sem dedo de pelinho roxo. Então eu coloquei essas daí do set de cabritinho. Me mostra aquele pulinho. E também pintei as unhas, gente.
E nesse momento eu tava vendo o pessoal do lobby, né? Todo mundo usando esse cabelo de voltinha. Então eu corri também, queria colocar pra ver se fazia mais sentido também. Porque eu queria de qualquer forma seguir esse tema, justamente por ser um tema que eu não faço com frequência. E por ser um tema que eu não tenho, assim, tanta informação sobre. E, gente, desculpa, eu tô uma velha gaga hoje, eu tô gaguejando muito pra falar as coisas, não sei o que tá acontecendo também, tá? E aí, abrindo o desfile, tem aí essa menina, eu gostei demais da roupa dela, tava parecendo muito com as referências que eu tava vendo no Pinterest. Dei 5 estrelas, porque pra mim, gente, eu acho que tava muito bom, o layering tava bonito, a cor, por mais que seja neon, não tava ali ferindo meus olhos, então foi 5. E essa daí sou eu, gente, descendo aí de Cybergod. Eu devo dizer que eu gostei da roupa, mas eu acho que eu poderia ter feito muito mais em comparação com as outras meninas. Mas por ser um tema que eu realmente não costumo fazer, eu acho que eu fiz bem até então. E não utilizei nada Essa do daí VIP, também então seguiu a ficou temática do roxo com o preto, só que o dela ficou 1000 vezes mais bonito do que o meu, convenhamos, gente. Ficou bem mais bonito, o layering dela ficou bem mais bonitinho. Eu vejo agora que eu poderia ter adicionado outras coisas que ela adicionou, que nem faziam parte do VIP poderia ter posto. Então ela realmente divou. E bom, gente, esse aí foi o pódio. Eu devo dizer que o segundo lugar foi totalmente, mas assim, totalmente injusto. O terceiro lugar deveria estar em segundo. E em terceiro deveria estar essa diva de rosa no cantinho da tela que vocês estão vendo, porque ela arrasou demais também, tá? Eu dei nota alta pra ela, eu dei 4 estrelas pra ela. Ela deveria estar ali. A do segundo lugar, ela entrou tarde, então eu não vou julgar a diva, a roupa dela não tava feia, mas em comparação com as que eu citei, tava bem mais simples. As outras tiveram ali todos os apetrechos, todo o tempo pra poder fazer. Então eu acho realmente que o segundo lugar não foi justo. E bom, gente, aí pro nosso terceiro e último tema, caiu Apocalipse sobreviventes do Apocalipse. E, gente, pra esse tema eu decidi fazer um zumbi. É isso, eu decidi fazer um zumbi porque eu queria muito testar um hack que eu vi no TikTok de você fazer um olho pro zumbi e tudo mais. Então eu peguei esse rosto pronto aí do meu último vídeo e só editei o olho, gente, porque eu queria realmente me concentrar em fazer, assim, esse hack da melhor forma possível e não descer a boneca sem roupa nenhuma, tá? Então eu coloquei aí o adorno de pelinhos, né, do set de pelinhos, movi ele ali pra lateral, porque era pra meio que ser parte da cabeça, mais ou menos assim, gente. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível como que eu fiz, e o meu não ficou tão bom, tá? Eu já vou adiantando aí pra vocês, mas basicamente essa parte aí é pra parecer como se fosse a cabeça, né, machucada e tudo mais. E bom, gente, eu precisava de algo redondo pra fazer a parte branca do olho. Eu coloquei os tampões de ouvido, né, de pelinhos, e tentei da melhor forma ali, gente, deixar ele de um jeito que ficasse bom, não bonito, porque, né, eu tô fazendo um zumbi com a cabeça ali toda machucada, mas que ficasse legal e parecido com o que eu tinha visto ali no TikTok. Ajustei ele ali e eu coloquei esses brincos, colorei ali de preto, né, pra fazer a íris. E basicamente, gente, aqui é só girar ele, diminuir o tamanho. Basicamente o que nós tava fazendo até agora e tal, porque, gente, mexer com esses brincos pra fazer íris é uma coisa que me custou muito minha cabeça, meus neurônios, entendeu? Porque foi difícil encontrar uma forma que me agradasse. Partindo aí pro cabelo, eu queria também adicionar ainda um detalhe a mais. Gente, desculpa pelo olho, zarolho da minha personagem, eu vou mudar, tá? Eu vou mudar, prometo pra vocês. E bom, gente, eu adicionei esse cabelo aí, dei um ajuste nele, porque eu não queria que ele tampasse tanto ali a parte que eu tinha feito. Também adicionei o cabelo da atualização de pétalas. Coloquei ele na opção só para trás. E aí eu fui ajustando os cabelos, gente. Feito tudo isso, eu também adicionei, então, o cabelo pra dar um efeito de cérebro, tá, gente? Saindo da cabeça. Eu queria esse efeito. E esse cabelo é o que mais parecia. E geralmente é o que todo mundo usa pra causar esse efeito, inclusive. Feito isso, gente, eu adicionei essa máscara no rosto da boneca porque eu queria agora fazer a boca. Eu sei, eu tinha muito pouco tempo, então eu já tava assim
correndo, torcendo muito pra conseguir fazer e ainda colocar uma roupa. Então ali eu já tava realmente, gente, desesperada pra terminar logo. Pra continuar o efeito da boca, eu adicionei também o efeitinho de anjo. Eu esqueci o nome de novo, gente. Eu adoro de cabeça de anjo. A areola. Enfim, gente, esse negócio, entendeu? Queria dar o efeito de sangue saindo da boca. E, gente, eu também adicionei a coroa do Shutdown, que todo mundo usa. Inclusive, gente, um desabafo gigantesco. Com esse ajuste de itens, tipo assim, todo mundo usa essa porcaria dessa coroa na frente do rosto. Mas não do jeito que eu tô mostrando aí, porque o que eu queria fazer ali era realmente dar o efeito de dentes e tudo mais. Tampando o rosto, tipo, na frente do rosto da boneca. A pessoa faz um rosto customizado perfeito e vai lá e coloca essa porcaria dessa coroa na frente. Gente, eu tenho tanta raiva de look que faz isso que eu nem consigo dar nota, sinceramente. Não consigo. Se aparecer com a coroa na frente da cara, não vai levar nota da minha parte. Enfim, gente, já só faltava 20 segundos, então eu fui direto colocar uma roupa fácil ali de eu poder pintar. Já tinha perdido tanto tempo fazendo todo o efeito do zumbi, gente, e eu acho que nem ficou tão legal assim no final. Porém, o que importa é tentar, não é? O que importa é tentar e nunca parar. E bom, gente, pro desfile, eu comecei abrindo o desfile já. Eu devo dizer que até que eu gostei, mas eu acho que eu poderia melhorar mais nesse hack aí da cabeça e tudo mais. Porém, não ficou um look tão ruim assim não, tá, gente? Desceu aí essa menina de uma caçadora do apocalipse. E, gente, a roupa dela ficou muito boa, tá? Eu gostei demais da roupa dela, do legging dela. Ai, mas ela usou pouca coisa. Gente, às vezes menos é mais. Ai, gente, essa diva, mano, se tivesse como dar mais de 5 estrelas, eu dava. Porque ela foi tão icônica aqui, gente, fazendo essa personagem de The Walking Dead. Gente, ela foi anos-luz na minha frente. Sinceramente. Veio aí também essa menina que disse que era um zumbi em específico. Gente, a roupa dela ficou bem bonita. Assim, ficou parecendo um zumbi mesmo, bem diferente do meu. Tipo, tá bem melhor que o meu, inclusive, tá, galera? Mas ficou bem legal, eu gostei demais, inclusive, tá, gente? Se alguém conhecer esse zumbi aí, me fala nos comentários, porque eu não reconheci, não. E bom, gente, esse aí foi o pódio. Tá super justo, na minha opinião. Tá bem justo, na verdade, na minha opinião. Eu não fiquei no pódio, eu fiquei em 7º lugar, inclusive. Eu não vou reclamar que eu não tava no pódio, não, gente, mas eu não estava tão ruim quanto algumas outras pessoas pra ficar em 7º lugar também. Eu vou ter que concordar aqui, é que eu cortei as partes, vocês não viram inteiro, mas... Enfim, gente, esse aí é o meu zumbi, vocês gostaram? E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado muito. Se vocês gostarem, me apoiem, se inscrevendo no meu canal, curtindo, comentando, que vai me ajudar demais. Compartilha com aquela sua amiga que também gosta, ou amigo que também gosta de jogar Rush Impress. Me acompanhem nas redes sociais, eu tô fazendo live de segunda a sexta na Twitch, das 11 às 2, então vem jogar comigo, tá? E muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo!